Oi pessoal, boa tarde, sejam bem-vindos, que bom que vocês estão chegando, tirando um tempinho do dia de vocês pra gente conversar, pra gente esclarecer algumas coisas. Quero dizer que desde ontem assim, tô muito pensativa, muito reflexiva sobre o que acontece na internet, né? Que ponto as pessoas chegam e de que forma a leitura de cada um com relação àquilo que a gente escreve chega de distorcida e de uma forma desproporcional a quem lê, né? Isso é em todas as coisas. Se tu manda uma mensagem para alguém da tua família escrito, às vezes tu quer dizer uma coisa, ela lê outra, porque a palavra escrita, ela tem a entonação daquela pessoa que está lendo, né? Eu não gosto de dar esse exemplo, mas vou dar esse exemplo para vocês. Vocês escrevem uma mensagem para uma pessoa, escrito assim, vai te catar, para não dizer outra coisa, tá? Vai te catar. A pessoa pode ler, vai te catar, ou pode ler, vai te catar, né? Então, conforme a pessoa que lê, existe a resposta dela para aquilo que a gente quer dizer. Eu sou uma pessoa que eu tenho 23 anos de carreira. Graças a Deus, em todos os lugares que eu vou, todo mundo é testemunha de que eu jamais faltei com a educação com ninguém. Eu jamais tive problemas de relacionamento com qualquer pessoa nesse meio do futebol e nesse ambiente do futebol. Inclusive na arquibancada, que muitas vezes as pessoas, os meus colegas, né, eles têm certa dificuldade com o torcedor, que o rejeita, que o trata mal, que os enche de palavrão, enfim. Graças a Deus, tanto quanto eu vou num estádio quanto no outro, é um carinho, as pessoas vêm, se divertem, brincam com a questão da informação, Débora de Oliveira, a informação. Quando discordam de mim, eu falo, eu explico o meu lado ali pessoalmente. E discordar é do jogo, né? A gente discorda de pessoas da nossa família. Muitas vezes aquilo que alguém da nossa família fala, a gente não acha a mesma coisa. Mas a gente não os ofende com palavrão, a gente não os ofende diminuindo aquela pessoa, destratando aquela pessoa. Nós discordamos com as pessoas da nossa família até um certo limite, são pessoas da nossa família. Mas o que eu quero dizer é que nós não concordamos 100% nem com os nossos melhores amigos, nem nos nossos relacionamentos, que a gente convive com pessoas que a gente ama. Nem assim a gente concorda 100% com as pessoas que nos cercam. Aqui na internet não seria diferente, só que é um universo de pessoas que a gente não sabe onde nós estamos chegando, né? Eu não sei quem são vocês que estão aí do outro lado. Muitas vezes eu nunca os vi, mas faço de tudo para responder, faço de tudo para interagir, faço de tudo para que a gente tenha sempre uma relação mais próxima. Divido com vocês aqui nas minhas redes sociais as minhas fragilidades, os meus dramas, os meus sofrimentos, as minhas alegrias, o meu dia a dia. As pessoas que são importantes para mim, o meu trabalho que vocês acompanham há tanto tempo, foi isso que nos uniu, né? E esses dias eu coloquei um vídeo ali no meu feed, né, explicando que eu demorei um tempo para entender o que eu queria para mim depois que eu saí do SBT, que foi um período muito difícil para mim, muito delicado da minha vida, que eu estava realmente sem entender para onde ir, porque tudo me deixava triste, tudo eu pensava, não quero, não é isso, eu não tenho capacidade. E entre eles esse mundo aqui da internet, porque aqui eu sempre dividi coisas com vocês, mas não era um lugar de opinião, porque opinião eu dava no programa, opinião eu falava na TV. Então agora eu tenho que dar a minha opinião aqui, e muitas vezes eu faço isso por escrito, né? Contando que a pessoa que está me lendo, ela vai ler a legenda, ela vai ver a foto ou assistir ao vídeo, refletir sobre aquilo que eu disse, pensar se concorda ou não, e se não concorda, não tem problema. Só que com educação vai me responder, como tantos fazem.
como tantos aqui me enchem de orgulho, porque eles nem sempre concordam com o que eu penso. E como eu disse, dentro da minha casa isso também acontece. E eu também não concordo com o que pensam algumas pessoas da minha família. Alguma vez eu os destratei? Não. Eu simplesmente falo a minha versão, a minha opinião, e a pessoa, ela segue a vida dela, né? A gente não tem o domínio sobre o que o outro pensa ou sobre o que o outro quer tomar de atitude com relação à própria vida. Então, assim, o que eu gostaria era que as pessoas viessem aqui, visse o que eu escrevi, pensasse se concorda ou não, mas pelo menos lesse, né? Pelo menos interpretasse, olha, realmente, eu acho que isso aqui eu não tinha parado para pensar. Não, isso aqui eu já pensei, mas ela tá falando algo que eu não concordo. E opino, mas opino fazendo com que quando eu leia a tua opinião, talvez eu possa também pensar assim, bah, é verdade, essa pessoa aqui tem razão. Eu acho que eu não tô correto pensando assim. Mas não é isso que acontece. O que acontece são pessoas que vão ali porque discordam de mim, denigrem o meu jeito de ser, a minha forma de trabalhar, a minha maneira por não entender nada do que a pessoa gostaria que eu dissesse, esquecem as coisas que eu já falei aqui ou que eu já postei aqui e dizem que eu não falei tal coisa, que engraçado que agora tu tá falando e antes tu não falou tal coisa. E isso pra mim é uma violência. É uma violência porque isso me faz mal, isso me entristece, isso me desmotiva, isso me reprime. Então ontem, quando eu coloquei aqui com relação à coletiva do Renato, que eu achei para uma pessoa de tamanha importância no cenário do futebol que tem o Renato, não só para o torcedor do Grêmio, que ele está em um patamar indiscutível, e inclusive muitas vezes as pessoas parecem que colocam ele acima do próprio clube, o que eu não concordo, mas essa é a minha opinião. Quem pensa diferente, eu respeito. Eu coloquei que eu achei lamentável a postura dele, porque ele ameaçou a imprensa, né, os meus colegas, ele nem ameaçou a mim, porque eu não participei da coletiva, eu não mandei pergunta para o Renato, e eu, nos últimos tempos, nem tenho participado disso, porque existe uma filtragem de pessoas que podem participar da coletiva, e eu não estou nessa filtragem nesse momento. Já solicitei ao Vitor Rodrigues, assessor de imprensa do Grêmio, e por uma demanda muito grande de veículos, ele teve que priorizar aquelas pessoas que estão nas transmissões, o que eu super entendo. Então, assim, não foi pra mim aquele recado do Renato. Eu só acho que uma pessoa como ele, com a força que ele tem diante do torcedor, dizer isso, aí vocês vão se entender com o torcedor, colocando as pessoas no alvo da torcida, que muitas vezes, e são muitas mesmo, não tem serenidade para conversar conosco, para opinar de forma educada, para interagir de forma engrandecedora e que a gente possa juntos crescer e pensar o esporte, pensar o futebol, e pensar o Grêmio, e pensar o internacional, de forma que quando a gente chegue nos nossos amigos, nos nossos círculos de amizade, a gente converse com embasamento, com coisas bacanas que as pessoas possam perceber o quanto a gente está por dentro, sem ser cego apenas porque uma pessoa disse tal coisa e ponto final, eu concordo com ela porque eu amo ela e deu. Então, assim, quando eu disse isso ontem, que o Renato incitou a violência, foi principalmente pelo fato de vocês perceberem algumas pessoas que me escreveram aqui mesmo, no meu post de ontem, me ofendendo muito, dizendo coisas muito fortes pra mim. E é esse tipo de violência que eu me refiro, porque a violência psicológica, ela existe. As pessoas que se escondem por trás de fakes, as pessoas que se escondem por trás de Instagram, que estão ali fotos que não mostram quem elas realmente são, elas falam coisas que vão além de qualquer limite, racional inclusive.
Me surpreendeu também pessoas que me seguem, pessoas que interagem comigo nos meus stories. Eu sempre faço stories, sempre interagindo com os seguidores e respondo todos em particular. Sei da vida de muitos em particular ali, coisas que eu não exponho, mas que eu colaboro de alguma forma. E essas pessoas, por conta de um post que eu opinei sobre a coletiva do Renato, me xingando, falando horrores, eu não vou mais te seguir. Não tem problema, gente. Tem outras opções de colegas que vocês podem seguir. Eu não estou aqui para números. Tudo isso aqui que existe entre nós, essas mais de 100 mil pessoas que me acompanham diariamente, essas pessoas para mim são vidas. Eu não tô aqui para engajamento, eu não tô aqui para like, eu não tô aqui para que quanto mais as pessoas comentarem, mesmo que seja me odiando, melhor para mim. Eu não tô aqui para isso. Eu tô aqui para que a gente tenha uma proximidade, para que a gente tenha uma troca e que a gente possa crescer nessas trocas. Não para que a gente tenha que alimentar as ofensas, alimentar o ódio, alimentar a ignorância, porque nós estamos acima disso. Nós estamos muito acima disso. Eu vejo pessoas educadas, eu vejo pessoas com acesso à faculdade, graduação, pós-graduação, se colocando num nível lá embaixo na hora que a gente fala de futebol. Não é bacana nem pra tua vida. Essa raiva que tu exala, e eu tô falando exclusivamente pra quem faz isso, tá, gente? Quem conversa com educação não se sinta atingido com o meu comentário. Quem conversa com educação tem o meu respeito, eu admito que eu presto atenção em tudo, repenso algumas coisas que eu acho, graças a quem fala com educação. Agora, quem usa toda a raiva, todo o ódio, quem propaga isso na internet, tá fazendo mal a si. Tu entende que quando tu chama assim, porque essa guria é uma burra, porque essa guria não entende nada de futebol, tu tá falando o que tu tem dentro de ti? Tu tá tirando o que tem dentro de ti? Tu não tá tirando o que tem dentro de mim. Então, evolua nessa parte. Busca a paz, busca o futebol como algo divertido pra ti, como algo que tu tenha a tua paixão, mas que ela tenha um certo limite. Pra que ou tu ouça, leia, assista o outro de forma que tu vá discordar dele, mas nem por isso tu vai lá e vai execrar ele, ou que tu para pra pensar, é mesmo, isso aí eu não tinha pensado. É verdade o que o fulano falou. Não gosto muito do fulano, não gosto, ele geralmente critica o meu time, mas hoje ele falou corretamente. Isso vai ser libertador pra vocês. Vai ser muito bom, vocês vão ver o quanto vocês vão ter paz com isso. Eu podia ignorar os comentários, eu podia deixar lá vocês se degladiando sozinhos, mas não é esse o meu objetivo aqui. O meu objetivo é que a gente aprenda juntos, que a gente cresça juntos, que a gente se aproxime e que a gente juntos possa ter uma visão das coisas que um acrescente algo ao outro. E não essa violência desproporcional que vira esse jogo de palavras que alguns colocam aqui embaixo. Pensem nisso. Isso também é violência, quando as pessoas dizem, porque tu ficou dizendo que o Renato propagou a violência, de onde, isso é mimimi, tá sendo exagerado. Vocês acham que as palavras escritas não machucam? Não magoam? Vocês acham que isso não causa um desconforto para mim na hora de pensar de novo se eu vou falar sobre futebol, que é o meu trabalho há anos? E que, inclusive, esses dias eu tinha parado um pouco de falar de futebol, porque, como eu já disse aqui, eu geralmente busco algo que seja relevante na partida, que seja importante para mim na hora do jogo, ou na torcida, ou na arquibancada, ou na rua, ou no banco de reservas, enfim, eu busco algo a mais para tirar de lição das partidas, então eu fiquei um tempo sem trazer nada. Porque, para mim, os jogos de vitória ou derrota, análise da partida, enfim, eu prefiro que os meus colegas fazem. Eles fazem isso diariamente. E aí eu parei um pouco de falar de futebol. E aí eu comecei a receber mensagens. Débora, tu não fala mais de futebol? Débora, eu tô sentindo falta que tu fale de futebol. E aí eu pensei, é mesmo, né? Não tinha botado mais nada. Mas quando eu coloco, é isso. Vira um ringue
os comentários. É um ofendendo o outro, daí um me defende, o outro vai lá e me critica, daí o outro vai lá e briga com quem me xingou, daí o outro vai lá e já xinga o outro de outra coisa. Vocês são maiores do que isso. Nós somos maiores do que isso. Eu tenho certeza que hoje o próprio Renato deve estar avaliando o que ele disse e entendendo que o que ele falou, numa figura como ele é, emblemática, e que tem um poder tão grande com o torcedor, ele deve saber que ele não falou algo que seja bacana. E é isso que eu me refiro. Ah, mas os teus colegas, eles pedem, eles falam coisas e não sei o que lá. Eu quero que vocês se refiram a mim. Assim como eu não concordo com tudo que a minha família pensa, eu não concordo com tudo que os meus colegas pensam, eu não concordo com tudo que o Renato pensa ou que o Abel pensa, eu não concordo com tudo. Mas vocês não me veem faltar com educação com nenhum. Faltar com educação é perder a razão em qualquer momento. Se a gente tratar qualquer assunto educadamente, e a gente imaginando que tem a razão e mostrando isso de forma educada, a gente vai ter muito mais a atenção da pessoa que a gente quer atingir do que sendo grosseiro. Porque sendo grosseiro, a gente já perdeu a razão mesmo tendo razão. Tá? Então eu vim aqui para que a gente tivesse esse bate-papo. Eu tô toda descabelada, nem me arrumei, mas eu acho que o nosso papo tá além da vaidade e além da imagem. Tá aqui, ó, sentimento. Tá bom? Um beijo no coração de vocês. Quem brigou comigo, que repense as suas atitudes e entenda que eu estou aqui para estar próxima de vocês e quero que isso aconteça cada vez mais. Não tenho mágoas, não estou triste. Espero que vocês compreendam que cada vez que eu falo com vocês e que eu escrevo para vocês e que eu preparo conteúdo para vocês, é com muito respeito. E assim eu espero que seja de volta cada um que me acolhe aí do outro lado da telinha. Tá bom? Um beijo, bom final de semana a todos.